E também, se você não deu para perguntar na hora, veio uma dúvida depois, lá no grupo tem o meu contato. Podem mandar mensagem, à medida do que eu posso, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então manda um áudio, manda um texto da pergunta que você tem e eu respondo. Só vou pedir um favor, se você pôr lá, só põe o seu nome e fala, é do estudo. Porque eu tenho vários estudos em andamento e às vezes eu posso confundir as pessoas, tá bom? Que nem uma pessoa falou um nome para mim esses dias, falei, agora qual? Eu conheço 5 pelo menos. E não era nem das 5 porque era alguém que tinha feito estudo 1 ano e meio atrás. Então só peço que me localizem na situação para eu poder responder melhor para vocês. Vamos lá então. Nós vimos em Romanos, capítulo 1, versos 6 e 7, um pouquinho de qual é a nossa posição que nós temos em Cristo. Nós somos chamados para ser de Cristo, da ideia de pertencermos a Ele, amados por Deus, de Deus, e chamados para ser santo. E santo aqui quer dizer o quê? Alguém dedicado para Deus, para uso de Deus. É alguém entregue a Ele. Também nós vimos no verso 8 que aquele povo da cidade de Roma que cria em Cristo tinha uma fé viva ao ponto das pessoas verem essa fé demonstrada na sua vida e nas suas ações. E ali Paulo fala, eu quero estar com vocês porque eu quero aproveitar esse tempo para a gente crescer juntos na palavra e para conforto mútuo. Esse é o benefício da comunhão. Pessoas que têm a mesma fé, colocam a sua fé em Cristo, elas convivendo junto, elas vão crescer dentro da palavra e um confortar o outro. Tem dia que você vai estar mais animado e outra pessoa às vezes precisando de um apoio, precisando de um braço amigo, e você vai e conforta aquela pessoa. No outro dia é o contrário, você é que vai ser confortado. Esse é o benefício do que a Bíblia chama de comunhão. Nós temos algo em comum, temos uma fé em comum, um Salvador em comum, um Pai em comum que é Deus, e por isso nós podemos ajudar uns aos outros. Nos versos 13 e 14, Paulo fala assim, eu sou devedor das pessoas. As pessoas que não conhecem a Cristo, eles precisam conhecer a palavra de Deus. Eu me sinto na dívida de passar para todo aquele que não conhece aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que mudou a minha vida. E aí ele cita no verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus. Veja que as pessoas gostam de pensar no poder de Deus, Deus abrindo o mar vermelho, ou curando uma doença, ou fazendo um milagre acontecer. Mas o maior de todos os milagres é a salvação que Ele nos oferece na pessoa de Jesus Cristo. Porque nós estávamos perdidos e nós podemos chegar diante de Deus por causa do que Cristo fez por nós. Os capítulos 1 a 3, eles falam de um modo geral que ninguém tem desculpa diante de Deus. Nem aquele que está isolado lá no mato, que nunca ouviu falar de Deus. A natureza serve de prova de que existe um Deus. Então ele não tem desculpas, porque ele escolhe adorar a criação em vez de adorar o Criador. No capítulo 2 fala da pessoa que se acha justa, acusa os outros porque fulano é isso, fulano é aquilo, mas ele mesmo comete os seus erros e não gosta de admitir. Então a consciência serve para mostrar que ele é um pecador também e que ele também precisa de Deus. Também mostra que diante de Deus ninguém tem desculpas. A gente pode ter desculpa um na frente do outro. A gente pode dar argumentos, eu faço isso, eu faço aquilo, sou melhor que fulano, que ciclano, mas diante de Deus, que é um Deus santo, ninguém tem desculpas. Também no capítulo 2, verso 4, fala que o ser humano, falando dessa questão da consciência que acusa, o ser humano muitas vezes despreza a riqueza da bondade de Deus. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, Cristo deu a vida para nos salvar, Deus nos dá a oportunidade de conhecer esse amor, de conhecer essa verdade, mas às vezes a gente despreza isso. E por que a gente despreza isso? Quando a pessoa despreza essa bondade de Deus, aí a Bíblia fala que a dureza do coração dela faz com que ela acumule ira para ela. Então Deus nos dá a oportunidade, nós temos uma escolha, ou eu aceito o que Deus está me oferecendo, ou eu rejeito. E quando fala da dureza do coração, nos lembra a parábola do semeador, que a gente estudou na primeira fase, que a semente caiu, mas às vezes a terra estava dura, e a semente era tirada e não produziu nada. Bom, no capítulo 2, verso 16, diz que o julgamento de Deus é de conformidade com o Evangelho.
O que quer dizer isso? É por causa do Evangelho, pela apresentação do Evangelho, é pela verdade do Evangelho, é pelo fato de Cristo ter morrido por nós, é a boa notícia que Deus nos dá, o Salvador veio e morreu no nosso lugar. Então o julgamento de Deus para com as pessoas não é segundo as suas obras, não é segundo o conhecimento que tem, é segundo o Evangelho. Eu creio no Evangelho ou eu rejeito o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No capítulo 3, aí o verso 4 fala que seja sempre Deus verdadeiro. O 3 fala assim: será que pelo fato de alguém não ter crido, do judeu não crer, isso anula a fidelidade de Deus? E aí fala: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. No verso 9 fala que todos estão debaixo do pecado. No verso 19 fala que todo mundo é culpável diante de Deus. No verso 20 fala que ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras que pratica. Por quê? Porque a salvação, a justificação, ela é feita mediante a fé em Jesus Cristo. Nós só recebemos a salvação quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador. No 23 fala assim: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Isso quer dizer o seguinte: todo mundo é pecador, todo mundo está destituído, está separado de Deus, e por isso que a justificação vem pela fé em Cristo Jesus. A salvação vem pelo fato de colocarmos nossa fé no que Cristo fez por nós. Todos por causa do pecado separados de Deus. E aí Deus, no seu amor, na sua graça, manda o Salvador para nos salvar. Quando fala da justificação, no verso 24, eu estou indo rápido porque é recapitulação, quer dizer o seguinte: Deus nos declara justos diante dele. Havia um problema: Deus, no seu amor, queria nos salvar, e na sua justiça ele precisava punir o pecado. E como que Deus conciliou isso? Através de Jesus Cristo. Então Cristo pagou o nosso pecado, levou o nosso castigo, a justiça foi satisfeita. E no amor de Deus, Deus providenciou o substituto para morrer no nosso lugar. E aí ele equilibrou, e no mesmo ato ele exerceu justiça e apresentou o seu amor. Então justificação não quer dizer que a gente nunca mais erra, quer dizer que a gente é declarado justo diante de Deus. Não pelos nossos méritos, mas por causa do que Cristo fez. E aí existe aquela ideia de uma ficha onde a gente está devendo diante de Deus. No débito tem os pecados, os pensamentos, as coisas erradas que a gente faz. Aí Cristo vem e paga tudo isso na cruz. Essa ficha é paga na cruz. E o débito é todo quitado quando Cristo diz: está consumado, está tudo pago. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, quando ele paga tudo ali na cruz, além de quitar o nosso débito, é colocado na nossa conta, isso é justificação, a justiça de Cristo. Quer dizer, Cristo é colocado, que ele fez por nós, a santidade dele, o sacrifício dele, a substituição, ele é o nosso substituto, ele é perfeito, e por isso nós podemos chegar diante de Deus. Além de tirar o nosso débito, coloca crédito, mas o crédito não está em nós, está em Cristo. Isso é colocado na nossa conta. Também a gente recebeu a redenção na salvação. Cristo pagou o preço e nos resgatou e nos comprou para Deus. Também nós vimos sobre a propiciação. E a propiciação nos remete ali ao tabernáculo, quando o sangue era colocado em cima do propiciatório e Deus ficava a favor do povo. E agora Cristo pagou os nossos pecados e Deus está a nosso favor. E o capítulo 5 a gente vai entrar mais com detalhes em cima disso. No verso 28 fala a conclusão: o homem é justificado pela fé, independentemente das obras que ele pratica. Aí você fala: mas eu posso fazer o que eu quero? Não, nós vamos estudar isso agora. Mas eu não preciso fazer coisas boas. Precisa. A gente já tem visto isso várias vezes, em vários textos bíblicos, que Deus espera de nós uma conduta adequada, espera de nós atitudes bondosas, espera de nós o estender a mão. Agora, a salvação depende da fé em Cristo e não das obras que eu pratico. As obras que eu pratico devem ser resultado da minha fé. Então, eu creio, por isso eu faço. Eu recebo esse amor, por isso eu quero estender a mão em amor. É o resultado
do que Cristo fez por mim e me faz agir de uma forma adequada e diferente. E aí chegamos no 5:1, onde a gente parou. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Olha só, vamos continuar lendo nesse capítulo para entender isso. Por que temos paz com Deus? Vamos lá, verso 2, alguém pode ler. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Acesso nós tivemos pela fé. E agora a gente espera, tem a esperança gloriosa da salvação que Deus promete a nós. Isso não é orgulho, pelo contrário, é humildade. Quando eu acho que eu vou ser salvo pelas minhas obras, é orgulho. Quando eu entendo que eu estou perdido e mereço o inferno, e admito que eu preciso dele, é uma atitude de humildade. Próximo verso, versículo 6, alguém pode ler. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu quando nós éramos fracos. Isso quer dizer o seguinte: incapazes de ganhar a salvação, incapazes de ser salvos, de cumprir a lei de Deus, estávamos perdidos. Quando a gente era fraco, Cristo veio para nos salvar, porque a gente nunca conseguiria sozinho. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, quando nós éramos fracos, Deus enviou Jesus. Quando nós éramos pecadores, Cristo deu a vida por nós. Quando nós ofendíamos a natureza santa de Deus, Cristo veio e deu a vida no nosso lugar. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós éramos inimigos dele. Olha só, nós éramos fracos, pecadores e inimigos. Aí você fala, eu inimigo de Deus? Mas eu ofendia a natureza santa dele. Por causa dos meus pecados, eu estava longe dele, destituído dele, separado dele. Eu nunca conseguiria ser salvo pelas minhas obras. Isso é prova de amor. Deus manda o Filho dele quando a gente o ofendia, quando a gente estava contra ele. Então ele estende o seu amor, manda o seu Filho. Cristo dá vida por nós quando nós o ofendíamos, quando nós éramos pecadores. E agora o versículo 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E agora, por causa disso, nós somos reconciliados com Deus. Nós éramos fracos, pecadores e inimigos. Cristo paga os nossos pecados, Cristo paga a nossa dívida. Nós podemos chegar diante de Deus quando nós cremos, nós somos reconciliados com Deus. Por isso que no verso 1 fala o quê? Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Agora fomos reconciliados, somos levados à comunhão. Lembra que a gente falou no comecinho da segunda fase? Deus nos chama a crer em Cristo como Salvador, e depois Ele nos chama a um relacionamento pessoal com Ele. Temos paz com Deus, fomos reconciliados, de inimigos nos tornamos amigos de Deus. Continuando, versículo 19 agora. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veja que pela desobediência de Adão, o pecado entrou na raça humana. Todos nós nascemos pecadores e os nossos atos comprovam que somos pecadores e merecemos o castigo. Agora, pelo ato de uma pessoa, pela obediência de uma pessoa, que foi Jesus Cristo, que foi obediente até a morte, morte de cruz, como diz em Filipenses 2:8, pela obediência dele, então agora nós podemos ser declarados justos. Ou seja, Deus coloca na nossa conta a justiça de Cristo. Isso se chama justificação. Veja que nós recebemos a justificação, a redenção, a propiciação e a reconciliação, tudo de uma vez só. Capítulo 6, versos 1 e 2.
diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja que agora ele entra para a prática do nosso dia a dia. Até o capítulos 1, 2 e 3 fala: nós não temos desculpa diante de Deus, nós precisamos do Salvador, não somos salvos pela lei, não somos salvos pelas nossas obras, estamos destituídos de Deus. Aí veio no final do 3, o 4 e o 5, mas Deus nos alcançou pela sua graça, fomos justificados, Deus nos comprou, Cristo nos comprou na cruz, a redenção, então, propiciação, Cristo colocou o sangue dele no nosso lugar, pagou a dívida que a gente tinha que pagar, a gente pode chegar diante de Deus, Deus está a nosso favor, fomos reconciliados com Ele, temos paz com Deus. Aí alguém fala assim: puxa, já que pagou todos os meus pecados, já que está tudo pago, então eu posso fazer o que eu quiser, Ele pagou todos os pecados. E aí a resposta é enfática: de maneira nenhuma. Não é porque Ele pagou todos os meus pecados que agora eu ganhei um passe livre para fazer toda a bobagem que vier na minha cabeça. Pelo contrário, agora Ele nos chama a responsabilidade. Então nós recebemos uma salvação pela graça, agora a partir daqui, o que Ele espera de nós? Ele espera de nós uma conduta, uma maneira de viver diferente. Versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A palavra batismo aqui no grego, ela tem a ver assim, colocar dentro. Nós vimos em Atos que a Bíblia fala sobre batismo com água. Mas aqui está se referindo ao seguinte: todos nós que fomos colocados dentro de Cristo, então agora Ele espera que a gente ande em novidade de vida, ou seja, a nossa vida agora deve ser diferente. Agora a minha vida está ligada a Cristo e a minha conduta deve ser como de um filho de Deus, um seguidor de Cristo, uma nova vida. Não aquela antiga vida onde eu fazia o que dava na telha, errava, não estava nem aí. Não, agora Ele me chama e diz assim: você tem uma responsabilidade. Agora você não vai viver entregue ao pecado. Agora você não vai viver fazendo coisas erradas, coisas que deixam Deus triste. Você que ganhou a salvação, você que foi reconciliado com Deus, que é amigo de Deus, agora você tem uma nova vida e você deve viver essa vida de uma forma diferente. A sua vida antiga morreu lá atrás e agora é uma vida nova. Aí ele faz a comparação da morte e a ressurreição. Eu creio que Cristo morreu por mim e ressuscitou. Então agora, porque eu me identifico com essa mensagem, então minha vida antiga ficou para trás, morreu, e agora eu tenho uma nova vida que eu devo viver diante de Deus. Versículo 6 agora. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O verbo que a gente quer destacar nesse momento é o seguinte: sabendo. Ou seja, nós devemos ter a consciência de que o nosso velho homem já morreu e nós não somos mais escravos do pecado. Antigamente a gente fazia as coisas erradas porque a gente estava escravizado pelo pecado. Talvez não era um traficante, um bandido, uma pessoa ruim aos olhos humanos, mas quando nós olhamos para os mandamentos, a gente vê que a gente realmente é escravo pecado, porque a gente não conseguia se libertar dele. Então a gente agia errado e errado e errado. Então fala assim: a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente não precisa mais ser escravo do pecado. Eu não preciso mais obedecer ele como se ele fosse um senhor e ele mandando na minha vida, eu fazendo o que ele determina para mim. Primeiro ato da minha vida é o quê? Ter a consciência e saber que eu não sou mais escravo do pecado. Continuando, versículos só para confirmar a frase, né? Não sirvamos mais ao pecado como escravos. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o primeiro ato é saber. Eu sei
que agora eu não preciso ser escravo do pecado. Só que agora eu trago isso para o meu dia a dia. Eu vou considerar isso para mim. Eu vou considerar isso para os passos que eu vou tomar a partir de agora. Então eu vou decidir que eu vou na direção de quê? Daquilo que eu já sei. Eu não preciso mais obedecer um pecado, eu não sou mais escravo dele, eu posso viver uma vida diferente por causa do que Cristo fez por mim. Então eu devo considerar isso para o meu dia a dia. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, ele entra para terceiro, um passo a mais adiante. Não deixe, não reine mais o pecado na sua vida. Não obedeça às suas paixões. Você não é obrigado mais a viver nesse tipo de vida. Ele não deve ter o domínio sobre você mais. Então você sabe, você considera isso para o seu dia a dia, leva para a sua reflexão pessoal, toma um compromisso e aí você começa a pôr em prática. Agora, quem manda na minha vida? É o pecado ou é Deus? O coração humano não fica sem dono. Se eu não quiser obedecer a Deus, eu vou obedecer o pecado. Eu vou ter que escolher quem vai reinar, quem vai dominar a minha vida, quem vai dominar os meus passos, as minhas decisões, como vai ser o meu dia a dia. Versículo 13. Tampouco apresentei aos vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora, eu sei, eu considero, aquilo não pode mais reinar sobre a minha vida, então eu ofereço para Deus a minha vida, o meu dia a dia, a maneira como eu vou tratar a minha família, a maneira como eu vou me comportar no meu trabalho, a maneira como eu vou lidar com meus empregados ou com o meu patrão. Eu entrego minha vida a Deus, ofereço os membros, a minha mão, a minha perna, os meus olhos, os meus ouvidos, para fazer aquilo que agrada a Deus, porque eu tenho uma nova vida, eu ando em novidade de vida, eu fui ressuscitado dentre os mortos, eu tenho uma nova vida agora. Por causa que eu estou identificado com a pessoa de Jesus Cristo. E eu vou me identificar com Ele, não só no aspecto da salvação, que Ele pagou os meus pecados, mas eu quero me identificar no dia a dia, seguindo os passos dEle. Então eu ofereço minha vida para Ele, ofereço minhas mãos para fazer o bem, ofereço os meus olhos para olhar o que é adequado, ofereço a minha boca para falar o que é certo, os meus pés para ir na direção correta. Versículo 15. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Então, agora, eu não estou mais debaixo da lei, mas da graça. A lei mostrava que eu sou pecador e mereço castigo. Agora eu creio em Cristo, Ele pagou os meus pecados, estou debaixo da graça dEle, certo? Eu ganhei essa salvação. Por causa disso, eu vou sair fazendo o que é errado? A resposta de novo é, de maneira nenhuma. Porque agora eu tenho que considerar que a minha vida não é mais para fazer o que eu quero, mas o que Deus quer. Eu não deixo o pecado mais dominar a minha vida, reinar sobre mim, porque eu ofereço a Deus a minha vida e não ao pecado. Então de maneira nenhuma que eu vou pecar. As pessoas, quando procuram fazer o que é certo pela lei, têm uma limitação. Vamos supor assim, você está fazendo uma ultrapassagem, até o retão, você não está pondo a vida de ninguém em risco, mas tem faixa contínua. Aí chega lá em cima, o policial te para. Aí ele fala assim, você não viu que era faixa contínua? Aí você responde para ele assim, isso eu vi, o que eu não vi é o senhor lá em cima. Ou seja, se eu vejo a polícia, eu não vou fazer, porque eu estou debaixo de uma lei. Mas se eu não vejo a polícia, eu vou e faço, porque eu estou guiado pela lei. Quando eu sou guiado pela graça é diferente. O meu impulso é para agradar aquele que me salvou. E Ele está em todo lugar, Ele vê todas as coisas. Então agora a minha obediência se torna até mais difícil, no sentido de que eu faço isso e eu sei que Ele está vendo tudo que eu estou fazendo. Mas ela também se torna mais fácil porque é uma entrega de amor. Quando a pessoa está apaixonada, né? Dois adolescentes, jovens, um olha para o olho, para o outro, o olhinho brilha, né? E aí quando você pega, a pessoa pede uma coisa, você sai correndo para fazer. Por quê? Você está amando.
aquilo não é difícil para você. Não é difícil você correr e buscar uma coisa, você fazer um favor, você se esforçar para realizar alguma coisa. Quando a gente ama, a gente se entrega. Então, o viver servindo a Deus, o oferecer-se a Deus pela graça, é um ato de amor onde não é difícil para mim entregar a vida a Ele, pelo amor que eu quero demonstrar em gratidão ao amor que Ele já mostrou por mim. Então é um ato de entrega de amor. Então viver servindo a Deus pela graça é por amor. Se é pela lei, eu só faço enquanto está o chefe olhando, o pastor, o padre, o líder religioso, alguém me olhando. Aí eu faço. Ninguém está olhando? Faço de qualquer jeito. Então, uma entrega a Deus é diferente, é um ato de amor e não é difícil. Eu faço com prazer, eu quero fazer, eu me jogo nos braços dele. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma coisa que Deus deixa claro, nós somos libertados do pecado. Para quê? Para fazer o que dá na telha? Não, se eu for fazer o que dá na telha eu vou pecar. Mas para agradar a Deus. Eu fui liberto para me entregar ao Senhor. É interessante que na época, lá um pouquinho de cultura da época, existia um escravo de orelha furada. Não sei se vocês já ouviram falar. A pessoa era escravo e de repente ele era comprado por um preço. Ou então o senhor dele gostava daquele escravo e falava assim: ó, você não é mais meu escravo, eu vou te libertar, você está livre. Aí ele pensava: mas eu vou para lá, vou fazer o quê? Ou ele pensava: eu vou para lá, quem que vai me tratar bem como essa pessoa me trata? Aí ele falava: não, calma aí, eu quero ser o escravo, mas o escravo voluntário agora. Então a orelha era furada e demonstrava para todos: ele não é escravo porque ele é obrigado a ser escravo, ele se entregou a servir o Senhor pela bondade desse Senhor. Então Deus está falando o seguinte: a gente foi libertado do pecado e a gente se entrega em amor, pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus, pela bondade de Deus, a gente se entrega em amor para Ele, para servir a Ele voluntariamente. Versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então ofereça-se a Deus, para servir a Deus, para o que é justo, para o que é correto, para uma vida santa. E santa não quer dizer necessariamente sem nenhum erro, mas uma vida dedicada a Deus. Verso 21, por favor. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. No tempo que éramos escravos do pecado e que fazíamos essas coisas que vinham na nossa cabeça, qual era o resultado? Qual foi o fruto disso para a nossa vida? São coisas que a gente tem vergonha até de mencionar, não é? Eu não quero nem pensar naquilo, ou tenho vergonha de dizer as coisas que eu já aprontei. Porque agora a minha vida está entregue a Deus e não faz sentido continuar nesse tipo de vida, que eu tenho até vergonha de citar, que está bem escondidinho lá e ninguém nem sabe. E eu tenho medo de que alguém saiba até. Versículo 22, agora nossa vida é diferente, fomos transformados, alguém pode ler? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O fruto do passado é coisas que eu me envergonho. O fruto da transformação que Deus produz na minha vida e da minha entrega para Ele é santificação, é coisa boa, é separado para Deus. E aí ele termina no 23 falando do salário do pecado é a morte. Coisas que eu me envergonho, me levavam à perdição, eu estava separado de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu me entrego, me ofereço a Ele, eu fui transformado e a minha vida agora é dele. E eu ofereço minhas mãos, meus pés, minha cabeça, meus pensamentos para Ele. Só que fica uma coisa, todo mundo entendeu, mas depois que a gente entendeu a palavra, e às vezes a gente toma essa decisão, quero realmente, mas às vezes a gente erra ainda, não é?
E aí como que fica o nosso sentimento? Então o capítulo 7 vai falar um pouquinho para a gente, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então agora a gente deve produzir fruto para Deus, não para o pecado. É isso que é esperado de nós. E aí Paulo se vê no seu dilema pessoal, que também ele está ligado a gente. Verso 12. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Quando a gente passou pela lei, tudo que está escrito ali é bom ou não? É santo, se a gente praticar vai ser bom? Sim. O problema não estava na lei, o problema está onde? Está em mim que não consigo guardar a lei. Então ele começa a falar assim, ó, a lei é boa, mas o problema é que o pecado na minha vida, ele me fazia fazer coisas erradas, e hoje eu luto contra ele. Antigamente eu não lutava, mas agora eu luto contra. Então, de repente você hoje passa uma situação e vem aquela ira na hora, aí você estoura, só que aí você começa a lutar contra ele. Vem um pensamento impuro ali, aí você começa a lutar contra aquilo. Hoje você começa a lutar contra o pecado, você sabe que aquilo é errado e você luta contra aquilo. A gente vive esse dilema ou não? Continuando então, verso 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Às vezes a gente não se pega fazendo uma coisa, pois por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar isso? Por que eu agi desse jeito? Eu não queria fazer isso, mas parece que tem uma coisa dentro de mim que me... Que nem uma vez a gente jogava bola, quando era adolescente, esses dias atrás, né? E aí tinha um primo que era um pouquinho estourado. Aí eu falava assim, mas homem, por que você tem que brigar? Sabe o que é? Quando o sangue sobe, a mão desce. Depois eu vou pensar no que eu fiz. E às vezes a gente é assim. Eu não quero ser assim, eu não queria fazer isso. E a gente se sente mal. E aí como que fica esse dilema agora? Vamos continuar lendo. Verso 24. Eu estou contando a parte que ele vai discorrendo isso que eu estou falando. Estamos lendo os versos principais. 24. Qual a conclusão de Paulo? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele fala, miserável, a outra versão diz miserável. Miserável homem que sou. Puxa vida, eu não quero fazer o que é errado, eu não quero desagradar meu Deus. Só que às vezes eu me pego errando, eu não queria, eu não devia ser assim, eu tinha que ser diferente, eu sou miserável mesmo. E aí, o verso 25 anima a gente, ainda bem que não parou no 24, senão a gente ia achar que não tem solução pra gente. 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele fala, eu luto dentro de mim contra o pecado. Eu não consegui me libertar totalmente dele. Eu quero me oferecer a Deus. Eu quero fazer o que agrada a Deus. Só que algumas vezes, porque eu sou um miserável pecador, algumas vezes eu ainda erro. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele pagou esses pecados. Veja que há uma diferença de dizer eu posso fazer o que eu quero. Ele deixa muito claro no 6. Não posso. A gente tem que se oferecer a Deus. Mas às vezes a gente erra, desliza, fica irritado no trânsito. Marido e mulher nunca mais brigaram depois que fizeram isso tudo, né? Nunca mais se irritaram um com o outro. Às vezes a gente erra. Só que graças a Deus que depende de Cristo. Graças a Deus que Cristo pagou esses pecados. E o verso 8.1 continua o mesmo assunto. Olha só o 8.1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. A condenação foi toda paga por Cristo. Ele levou a nossa maldição, Ele levou o nosso castigo, Ele pagou o nosso pecado. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Na hora que a gente creu em Cristo, lembra que a gente viu em Efésios 1, 12 a 14, diz que a gente ouviu a palavra, o Evangelho da salvação a gente entendeu, e tendo nele crido, fostes batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, por que isso aparece aqui? Vamos pensar dos 6 em diante? Não podemos viver no pecado. Temos que entregar nossa vida a Deus, oferecer a Deus. O pecado não pode mandar na nossa vida. Mas existe um dilema. Eu sempre quero fazer o que é certo, mas às vezes, miseravelmente, eu erro. Eu ainda não consigo ser perfeito. Mas não depende de mim, depende de Cristo. Não perdi a salvação, porque Cristo levou a minha condenação, e não há condenação para aquele que está em Cristo. Então Deus, sabendo que nós sozinhos não conseguiríamos, Ele nos dá uma ajuda para vencer o pecado. E aí Ele fala, vocês têm um Espírito morando dentro de vocês, que é para ajudar vocês nessa luta contra o pecado, porque sozinhos vocês não vão conseguir. E aí Ele continua falando um pouco do que esse Espírito faz por nós. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele ajuda a dirigir os nossos passos. Ele nos ajuda a lembrar o que Jesus ensinou. Ele nos ajuda a saber as decisões adequadas a serem tomadas. Versículo 15, desculpa. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Então, Abba, Pai, Abba é a palavra para pai em hebraico. E quando fala Abba, Pai, é como se falasse paizinho. Não é só pai. Se fosse um nordestino, falaria painho. Né? Não é só pai, é aquela expressão de carinho, de intimidade, de relacionamento. Fala, nós não somos meros filhos, somos filhos de adoção. E o filho de adoção era aquele filho que o pai declarava perante toda a sociedade: esse é meu filho, ele é herdeiro, ele faz parte de mim, e ele vai ser o chefe aqui, ele vai herdar tudo isso que tem aqui, vocês respeitem ele. Deus nos chama de filhos, mas filhos de adoção, deixando claro que nós temos uma herança, que a salvação está garantida, que nós temos como herança o céu, que nós vamos ser parecidos com Cristo, tudo aquilo que Ele tem prometido pela eternidade toda. E principalmente um relacionamento pessoal e íntimo, pelo qual clamamos Abba, Pai. Verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E esse Espírito dentro de nós, ele confirma: você é filho de Deus. Por quê? Ele é a garantia que Deus nos deu, de que nós vamos chegar no céu, que Ele é a garantia que Deus deu, de que a salvação é garantida não por nós, mas por causa de Cristo. Verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos filhos e filhos herdeiros. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Deus não promete um mar de rosa para vocês na hora que vocês quereram, não, nem para mim. Ele promete para nós uma eternidade inteira maravilhosa. Mas nesse mundo, às vezes, passamos por dificuldades. Pessoas nos decepcionam. Às vezes um problema familiar, uma doença, uma situação difícil. Os sofrimentos do tempo presente, enquanto estivermos nesse mundo, algum sofrimento vai ter, alguma dificuldade teremos. Mas os sofrimentos que venhamos a passar nesse mundo não servem para comparar com o peso eterno de glória que tem preparado para nós. E aí ele faz algumas comparações. Sofrimento passageiro do tempo presente com o quê? Um peso eterno. Passageiro com o eterno. Um leve sofrimento que a gente passa, às vezes difícil em alguns momentos, com um peso de glória.
Ou seja, Deus tem colocado para nós uma promessa maravilhosa de uma eternidade inteira na sua presença, onde não vai haver mais morte, dor, sofrimento, tristeza, e onde a gente vai poder viver para sempre na presença dele. Verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito, além de nos guiar e nos ajudar na luta contra o pecado, ele nos ajuda até a orar, porque nem orar direito a gente consegue, de tão incompetente que a gente é. Quer um exemplo de como a gente não sabe orar direito? Quando a gente está com um problema, a gente começa a orar, Deus me ajuda nessa situação, e aí os pensamentos começam a rodar, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, e a gente não consegue nem se expressar de forma adequada naquele momento de ansiedade, de dor. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus e Deus fala, ixi, se eu der isso para você, você se mata, miserável. Não é assim que a gente faz? É o filho pega uma criança lá, 3, 4 anos, vai lá na faca, e o pai bom vai fazer o quê? Deixa ele pegar, coitadinho, ele pode ter o que ele quer, é assim? Não vai deixar pegar, porque senão ele se mata com aquilo. Deus sabe que muitas vezes nós até pedimos coisas que não são boas. Quando a gente está com raiva, se a gente orar pela outra pessoa, não vai dar para Deus atender, porque senão está louco, coitado do outro, né? A gente tem que aprender a orar, a gente não sabe, e o Espírito nos ajuda até nas nossas orações. É tipo assim, ó, a gente ora e o Espírito fala assim, Deus, ó, não dá a bola porque ele está falando, porque ele está falando bobagem, o que ele precisa é isso, tá? Ele nos ajuda até nas nossas orações. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as coisas cooperam para o bem. Às vezes as coisas difíceis que acontecem para a gente, na hora nos fazem chorar, não é verdade? Nos abatem. Mas Deus muda essas coisas e transforma elas para o nosso bem. Não quer dizer que Deus fez o mal para a gente, mas Ele transforma o mal para o nosso bem. Um exemplo é José. Os irmãos o venderam. Aquela mulher inventou a mentira a respeito dele. Mas Deus usou tudo aquilo de mal que fizeram contra ele para que ele estivesse num lugar e Deus colocasse ele depois como governador do Egito. Deus usou tudo que os homens fizeram contra ele e reverteu aquilo em coisa boa, em bênção para a vida dele. Versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou. Predestinar quer dizer o seguinte, deu um destino antes, certo? Qual o destino que Deus determinou para a gente? Que a gente vai ser conformado à imagem de Cristo. Eu não preciso saber se eu vou ter a aparência de 30, 40 ou 50, se eu vou ser mais alto ou mais baixo. Eu não preciso saber de nada disso quanto ao futuro. A única coisa que eu preciso saber, e é o essencial, eu vou ser parecido com o meu irmão mais velho, eu vou ser parecido com Jesus. O destino que Deus traçou para nós é que enquanto vivemos nesse mundo, nós procuramos indo melhorar cada dia, procurando fazer o que é melhor. Mas às vezes eu sou um homem miserável, às vezes eu erro, mas graças a Deus por Cristo Jesus que me ajuda, Ele pagou os meus pecados, não há condenação para mim. E o Espírito Santo me ajuda nesse dia para que eu seja melhor. Mas vai chegar um dia que o meu destino está traçado, onde eu nunca mais vou errar, onde nunca mais vai ter sofrimento, onde eu vou ser parecido com Jesus. Meu destino foi traçado. E eu aguardo esse dia chegar. Do verso 31 até o 38, nós não vamos ler, porque a gente leu várias vezes isso no começo da segunda fase. Só vou resumi-los. Será que há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Quem os condenará? Foi Cristo que os justificou. Aí fala, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 9, Paulo começa a falar da situação dele com respeito ao povo dele, aos judeus. Porque os judeus, como nação, rejeitaram o Salvador. Muitos indivíduos creram, mas como nação rejeitou. E Paulo tinha uma dor no coração, pensando nos seus patrícios.
É como a gente às vezes sentir a dor no coração de pensar assim: puxa, eu queria que meu filho tivesse mais vontade de ouvir sobre Deus, ou minha mãe, ou meu parente. E Paulo está sofrendo pelos seus parentes. E aí ele vai falando sobre esse sofrimento, versos 30 e 31. Então, o que vamos dizer? Que as nações que não procuravam a justiça alcançaram a justiça, isto é, a justiça baseada na fé. Ao passo que Israel, que procurava uma lei de justiça, não a conseguiu. Qual foi o problema de Israel? Ele quis ser justificado pela lei e não conseguiu. Ninguém consegue guardar a lei. E quem não conseguia guardar a lei, mas creu em Cristo, então ele alcançou essa justiça. Versículo 32 resume esse assunto todo. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Então, por que eles não foram aceitos? Porque foi pelas obras e não pela fé. Capítulo 10, ele ainda continua nesse mesmo argumento, no seu sofrimento, no seu dilema pelos seus patrícios, e é o que ele resolve, o que ele fala. Verso 1. Irmãos, a boa vontade no meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Eu quero, eu anseio que eles sejam salvos, por isso eu peço para que Deus os ajude, para que eles entendam, eles abram os olhos e eles creiam também. Então, quando alguém não quer crer, quando alguém está falando: isso não tem nada a ver, o que eu tenho que fazer? Pedir para Deus. Deus, eu quero muito que essa pessoa entenda, que o Senhor abra os olhos dela. Versículo 2, ele fala algo curioso sobre o judeu. Alguém pode ler o 2? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, eles são zelosos. Tem pessoas que são religiosos, bons religiosos, procuram até agir direito, procuram ajudar as pessoas, mas falta um pouco do entendimento do que é a salvação pela graça em Cristo Jesus. Paulo não desmerece o zelo deles, como a gente não deve menosprezar o zelo de alguém que a gente conhece. Porém, a gente precisa que essa pessoa, aquela pessoa precisa do entendimento correto do sacrifício de Cristo. Então a nossa atitude para com a pessoa não é de atacá-la, é de compaixão, porque são pessoas zelosas, religiosas, no seu nível tentam ser boas, tá? Mas precisam do entendimento de Jesus Cristo. Era o que acontecia com aqueles judeus religiosos e pode estar acontecendo com algum amigo nosso, parente nosso. Verso 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. O problema principal do judeu e do religioso, de um modo geral, é que em vez de ele submeter a justiça de Deus, que é um ato de humildade, eu digo, eu me submeto àquilo que Deus fala, eu quero estabelecer do meu jeito. Então o judeu tem que seguir essas leis. Não pode comer carne de porco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. As religiões estão cheias disso. Querem estabelecer a sua própria justiça em vez de submeter a justiça de Deus. Verso 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, quer dizer, ele cumpriu tudo, para a justiça de todo aquele que crê no sacrifício dele lá na cruz. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca você confessar: Jesus é o Senhor da minha vida, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele pagou os meus pecados, a minha vida é dele, você vai ser salvo. Eu começo a questionar quando a pessoa diz: eu creio sim, mas é escondidinho. A gente tem que falar: eu creio, eu sei, Ele pagou os meus pecados. Por quê? Porque quando eu entendo o que Ele fez por mim, e aí começa, olha só como ele fala, próximo verso 10. Quando eu entendo, é o seguinte, porque é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão a respeito da salvação. Então, eu sei, eu entendo, isso inunda meu coração, e inunda a tal ponto que eu quero falar, que eu declaro.
eu creio, Ele pagou os meus pecados, Ele é o meu Salvador, Ele é a razão da minha vida. Então eu declaro de boca cheia, porque o meu coração foi inundado pela convicção do que Ele fez por mim. Se alguém ainda reluta em confessar, é porque talvez no coração ainda não colocou a sua fé somente em Cristo. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo que nele crê não será confundido. Creu. Você não tem mais dúvidas. Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ou seja, não tem distinção. Não importa se é judeu, se é grego, se é brasileiro, se é japonês, se é venezuelano, haitiano. Não importa se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher. Não importa. Para Deus não há acepção de pessoas. Ele aceita todos. Cristo morreu por todos. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão saber o que Cristo fez por elas se a gente não falar para elas? Tem jeito? Então as pessoas só vão se entregar a Cristo, só vão ter entendimento sobre isso se a gente for falar para elas, for testemunha do que Cristo fez nas nossas vidas. Verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Interessante é que muitos ouvem, mas nem todos obedecem. Muitos sabem, mas nem todos creem. E o termo obedecer aqui, ele vem de uma forma bem curiosa, porque sempre está falando crer, 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 e aqui aparece obedecer. Ou seja, como que a gente sabe que Noé creu quando Deus falou que era para fazer a arca e viria o dilúvio? Porque ele foi lá e fez a arca. A obediência é a forma externa do que o coração crê. Se eu acredito que essa cadeira aguenta o meu peso, eu sento nela. Se eu ficar com dúvida, eu não vou sentar. Se eu acredito que eu posso pegar e pular do bungee jump, se eu fizer isso, o Dr. Cleiton me mata por causa da minha coluna. Mas se eu acredito que eu vou pular e não vai acontecer nada, eu pulo. Agora, se eu ficar com dúvida que aquele negócio vai me segurar, eu não pulo nunca. Então a obediência, ela vem como fruto daquilo que a gente crê. Eu ouço o Evangelho, eu creio. Se eu creio, eu me entrego a ele. Verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé vem como? Pela pregação da palavra, por você ouvir a palavra, entender a palavra, e aí você vai entender isso, isso vai produzir a fé. É interessante que a fé não é por milagres, por ver demônios sendo expulsos. A fé é o seguinte: eu vou ouvindo essa palavra. No começo eu estou meio assim, estou meio relutante, quero ver onde isso vai chegar, estou ali porque alguém está pondo a faca no meu pescoço dizendo que eu tenho que ir. Dali um pouco eu vou me soltando, vou vendo que faz sentido, e eu vou ouvindo essa palavra e ela vai vindo no meu coração, e ela vai falando, e dali um pouco, quando eu menos espero, eu estou entregue a ela. Então a palavra vai produzindo a diferença. Por isso que é importante eu falar a palavra. Por isso que se você vai procurar um lugar para ir depois, para conhecer mais a Deus, para ter comunhão, você tem que ir num lugar que ensina a Bíblia, e não modismos, festas, só milagres e curas. Você tem que ir num lugar que fala do que Deus diz, do que a palavra diz, porque a fé vem por ouvir a palavra. Capítulo 11, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então o judeu foi rejeitado por Deus? Ele fala: de jeito nenhum, eu sou um judeu, eu criei e fui aceito. Ou seja, a salvação é para todo que crê, não importa a nacionalidade. Deus não rejeitou Israel como indivíduos, Ele rejeitou como nação que gritou: crucificam.
mas ele ainda estende a mão e salva os indivíduos da nação de Israel também. Versículo 6. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras, ou outra maneira, a graça já não é graça. Ou é pela graça ou é pelas obras. Se é graça, é presente, a gente não merece. Se fosse pelas obras, aí teria que tentar merecer, mas não é, é por graça. E aí ele vai discorrendo sobre essa graça e ele termina esse bloco. E ele termina esse bloco dizendo assim, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, a sabedoria de Deus para nos salvar foi algo indescritível. Aquilo que ele fez, o poder dele manifesto no Evangelho para a nossa salvação, é algo que não dá para definir. A grandeza dele, a sabedoria dele em estabelecer esse plano e nos dar agora uma oportunidade, uma vida nova, diferente, entregue a ele. Versículo 34. Pode ler até o 36, 34 a 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser instituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por ele, para ele, são todas as coisas. Por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ou seja, glória a ele, agradecimentos a ele. Eu sou salvo não porque eu mereço, eu mereci o inferno. Então é por causa dele que eu sou salvo. É por causa dele que eu tenho a vida eterna. É por causa dele que eu quero viver uma vida nova. E aí ele começa... Depois de dizer isso, a grandeza da sabedoria de Deus, a grandeza de tudo que Deus fez por mim, e que tudo é por Ele, toda a glória é para Ele, olha o que ele começa a dizer no 12:1. Rogo-vos é implorar, eu imploro para vocês, que mediante tudo isso, rogo-vos que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala assim, eu imploro, não por mim, eu imploro pela misericórdia de Deus, pelo aquilo que Deus fez na sua vida. Entregue a sua vida como sacrifício vivo. Interessante que o sacrifício oferecido no Velho Testamento era colocado no altar e ele era morto. Agora não, o cordeiro já foi morto, Cristo pagou os meus pecados, e eu pego a minha vida e coloco nesse altar para Deus e falo assim, agora a minha vida é sua, em gratidão ao que o Senhor fez, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Então eu me entrego como a minha vida colocada no altar, como um sacrifício para Deus. Isso é o meu culto. Então o culto não é só um momento de 1h30 ou 2 numa igreja. A maneira como eu vivo, como eu conduzo a minha vida é um culto a Deus. Cada vez que eu coloco a minha vida nas mãos de Deus e quero fazer a vontade dEle, e quero fazer o que Ele pede de mim, cada vez que eu me entrego a Ele, procuro fazer o que é certo, que eu digo não para o pecado e sim para o que é certo, eu estou oferecendo um culto a Deus, porque é uma vida entregue nas mãos dEle. Verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então não vivam como que está nesse mundo. Pense diferente, renove a sua mente, transforme a sua mente, deixe com que as verdades de Deus façam com que você olhe para o mundo de uma forma nova e diferente, para que experimenteis. O final diz o quê? Qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa para a gente. Ela é agradável porque o final dela é bom. Às vezes na hora a gente quer fazer o que é errado, dá aquela vontade de fazer uma bobagem e a gente acha, não, a vontade de Deus é pior, mas o resultado final dela sempre vai ser melhor, e ela sempre produz algo bom nas nossas vidas, e ela é perfeita para nós. E aí o versos 3 até o 6, até o 8 vai falar o seguinte, agora um corpo tem muitos membros, cada membro do corpo tem a sua função. A mão pega, o pé nos conduz para um lugar, os olhos dirigem a nossa direção, o ouvido. Então cada um tem a sua função. E ele fala assim, no meio do corpo de Cristo também, cada um tem uma função. E aí ele fala uma lista de dons, que é o quê?
habilidades que Deus dá para a gente para servir a Ele. Nós não vamos colocar nossa vida sobre o altar para fazer a vontade dEle? Então Ele nos dá habilidades para servi-lo neste mundo. E aí cita, são 7. Profecia, aquele que proclama a palavra. Aquela pessoa que tem aquela habilidade de falar, de mostrar as coisas. O ensino, aquele que tem habilidade para transmitir as coisas de uma forma que seja clara e entendível para as pessoas. Aí fala consolação ou exortação, é aquele que chega junto, aconselha, dá direção. Aqui seria 2 funções: servir de muleta, de apoio para aquele que está necessitado, e dar direção para aquela. Cita misericórdia, às vezes é chorar com o que chora, é pegar e dar o colo para aquele que precisa. E vai falando, governo, é aquele que tem uma habilidade administrativa para o bom funcionamento do todo. Então Deus dá dons para as pessoas, serviço, uma coisa que a gente nunca pensa que é um dom de Deus. Sabe aquela pessoa que sempre está pronta para servir, arruma uma cadeira, arruma um lanche, prepara uma coisa, prepara outra, sempre está ajudando, servindo com coisas físicas. Essa pessoa é um dom que Deus dá para ela, porque precisa. Vamos pegar aqui, ó, rapidinho. Nos estudos que a gente fez, primeira fase, segunda, precisava de quem alugasse o lugar. Aqui não foi alugado, foi cedido, né, pelo pessoal da sabedoria, mas teve vezes que foi alugado. Precisava de gente para limpar, para arrumar, para organizar, para preparar as coisas, para convidar. Tudo isso é um corpo todo funcionando, não é uma pessoa só. Continuando então, como que a gente exerce esses dons? Verso 9. Eu vou pegar alguns conselhos práticos para a gente terminar, porque eu tenho agora poucos minutos para terminar, mas eu vou citar rapidamente os capítulos. Apegue-se ao bem, verso 9, alguém pode ler? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Como que eu vou praticar isso? Apegue-se ao bem, fuja do que é ruim, fuja do pecado. No verso 10 fala, amai-vos cordialmente, mostre amor para com as pessoas. No verso 11 fala assim, seja zeloso, procure fazer o que é certo, procure servir a Deus, procure amar a Deus, seja zeloso no seu serviço a Ele. No versículo 12, seja perseverante. Veja que essas características funcionam em tudo. Quem não quer um empregado que seja amoroso, que seja cordial, que seja zeloso, que trabalhe bem, que seja perseverante? No serviço a Deus é a mesma coisa. E aí, se você vai ler do capítulo 12 até o final, cada verso é uma frase com sentido bem poderoso para o dia a dia. Esforça-te para fazer o bem, vença o bem com o mal. E aí chega no capítulo 13, ele começa a falar sobre a autoridade. Ninguém gosta de obedecer a autoridade, tá? Ninguém gosta de obedecer chefe, ninguém gosta de obedecer prefeito ou governador, ninguém gosta de obedecer. Mas Deus fala assim, obedeça às autoridades, porque se você faz o que é certo, a autoridade serve para o seu bem. Agora, se você faz o que é errado, a autoridade vem para exercer juízo. Eu não preciso ter medo da polícia, eu estou com tudo certinho no carro, se eu não estou fazendo nada errado. Mas se eu estou a 180 por hora ultrapassando em faixa dupla e a polícia está na frente, eu tenho medo, porque eu estou fazendo o que é errado. Quem faz o que é certo não precisa ter medo da autoridade. E aí cita, na segunda parte desse capítulo, fala do amor ao próximo. Então, você vai ver nesse mundo, faça o que é certo, você não precisa ter medo da autoridade. Ame o teu próximo e você vai ter um bom convívio com o seu vizinho, com o seu amigo, com seus empregados ou com o seu patrão. Chega no capítulo 14, ele fala de uma coisa, vamos ler o verso 1. Alguém pode ler 1? Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Fala o seguinte, em vez de ficar brigando com coisinhas pequenas, acolha a pessoa. Tem pessoas que às vezes pensam um pouco diferente. Ele creu em Cristo, mas de vez em quando ele tem uns pensamentos que você fala, poxa, como uma pessoa que creu está pensando, marcando o dia para Jesus voltar? Não precisa brigar com ele. Estenda a mão. Também não precisa acreditar, tá? Porque a Bíblia diz que não é para marcar essa data. Mas eu não preciso acreditar com o outro e concordar em tudo com o outro, mas eu posso ser uma pessoa amável, mesmo se a pessoa pensa um pouco diferente de mim. E aí ele passa, ele cita vários exemplos, por exemplo, um não come carne e o outro come. Qual o problema? Deixa ele ficar sem comer carne e eu como a carne dele porque eu gosto de churrasco. Um não trabalha no domingo. Qual o problema? Ele que não quer trabalhar, não trabalhe, mas eu tenho que pensar o seguinte, eu estou servindo a Deus. Eu preciso acolher a pessoa do mesmo jeito que Deus me acolheu
eu tenho que acolher o meu próximo. Inclusive tem um verso que fala sobre isso no 14 verso. Vamos ler, acho que é o verso 10. Vamos ver se é o 10. O 10 fala para não desprezarmos ninguém. E o 15, 1 e 2 vai falar sobre acolher. Alguém pode ler? Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós... Não, estou lendo errado. É o 15, 1 e 2. Aqui está, desculpa. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Faz o seguinte, olha, agrade as pessoas, procure agir de uma forma correta, mas tem um limite. Porque tem pessoas que às vezes se aproveitam da bondade da gente. Aí ele coloca um limite. Naquilo que é bom para a edificação, naquilo que produz edificação, naquilo que produz um bem comum. Se aquilo vai atrapalhar o bom desenvolvimento, nós não devemos ceder. Então assim, Deus manda a gente ser bom sem ser bobo. Deus manda a gente estender a mão sem ser capacho dos outros. Porque tem um limite. E alguns limites são estabelecidos nesse capítulo. Um deles é que o limite está o seguinte: o que é bom para edificar. Agora, se aquilo vai fazer você regredir, ou os outros que estão em volta, você tem que se posicionar. Porque senão, em nome de ser bom, todo mundo faz o que quer. Né? O capítulo 15, ele desenvolve bastante esse tema. Olha o verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo os acolheu para a glória de Deus. Então, acolha o próximo. Por quê? Porque ele merece? Nem sempre ele vai merecer. Mas eu também não merecia e Cristo me acolheu. Tá? Aí ele vai explicando isso durante o capítulo, verso 20 agora. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Aí ele fala assim: e nesse desejo meu de acolher o próximo, eu me esforço para que as pessoas conheçam o Evangelho. O outro limite é o Evangelho. Se alguém vai ensinar uma coisa contrária àquilo que a Bíblia diz, eu não devo concordar com ele. Eu não preciso brigar, não preciso ser inimigo, mas também não posso concordar com ele. O limite é o Evangelho. E Paulo fala: eu me esforço para que aonde nunca ouviram, eles possam ouvir. E se para isso eu precisar ir lá e trabalhar fazendo tendas, como ele fez uma época, eu vou fazer, porque eu quero me esforçar para que ele ouça. Se precisar para isso ir numa sinagoga e sentar com eles na sinagoga, eu vou fazer. Se para isso chegar no Areópago e começar a falar sobre os deuses dos atenienses e citar sobre o Deus desconhecido que eles não conhecem, eu quero apresentar eles para eles, eu vou fazer. Se precisar estar num barco ou numa prisão, não importa. Eu quero que as pessoas, eu me esforço para que as pessoas conheçam. E aí chegamos no capítulo 16, e aí é curioso quantas vezes aparece a expressão cooperador, companheiro, tá? Nós vamos ver só algumas delas, porque eu preciso encerrar. O verso 16, 1 e 2. Vamos ler só um, tá? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. O que é a igreja em Cencreia? As pessoas que lá naquele lugar creram em Cristo e se reuniam, e ela servia a eles. Ela não mandava neles, ela servia. Paulo se coloca também como servo. E aí nós vamos no 3 e no 4, olha só. Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus. Vamos um pouquinho para frente, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Olha só outros termos, 8 e 9, alguém leia. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Então ele fala de cooperadores, de amados, de pessoas que estavam junto com ele. E ele cita muitos lugares, muitas pessoas, tá? Que estavam junto, servindo a Deus. Paulo está dizendo: eu não servi a Deus sozinho, eu não me esforcei sozinho, eu não alcancei as pessoas lá na Ásia, na Turquia, na região da Galácia, na Turquia, ou em Éfeso, ou lá em Filipos, na Macedônia, ou em Corinto, na Grécia, sozinho.
tinha muitas pessoas juntas trabalhando. Isso mostra o seguinte: nós somos um corpo, nós temos que nos ajudar um ao outro. Para que as coisas de Deus sejam feitas, tem que haver encaixe, nós trabalharmos juntos. E Paulo tinha a humildade de dizer assim: eu não fiz sozinho. Todas essas pessoas foram companheiros, cooperadores, ajudadores, pessoas que foram importantes na minha vida e no serviço a Deus. Ele valoriza cada um pelo esforço que teve, que fez. Versículos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio bem, e com suas palavras e lisonjas, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Incautos é aqueles que não têm cautela, tá? Bom, não precisamos... foi. Aqueles que não estão cuidando. Então o que acontece? Ele fala da importância da comunhão, de estarem juntos, de cooperadores e tudo, falou, mas tem um limite. Afaste-se daquele tipo de gente que com palavras bonitas, com lisonjas, com palavras suaves, vem querendo te enredar e te levar para longe daquilo que Deus fala. Porque vai ter gente que vai querer fazer isso. Então nós devemos acolher, devemos estar juntos, devemos ter comunhão, valorizar as pessoas, mas ter um limite. Um dos limites é a verdade da palavra. E fala assim: se alguém te ensinar uma coisa diferente, você não precisa brigar com ele, mas se estiver em desacordo com o ensino da Bíblia, você não deve seguir aquilo. Se essa pessoa começa a querer te impor isso, para fazer com que você se afaste dessa pessoa, porque ela vai te contaminar. Ou não é assim? Uma pessoa amarga, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela destrói aquele ambiente de trabalho. Uma pessoa ensinando mentira constantemente vai te fazer acreditar em mentiras. Isso é uma estratégia muito antiga. Uma mentira repetida várias vezes se torna não verdade de verdade, mas acaba você acreditando nela. Então, cuide com os papinhos de pessoas que servem a si mesmo e vêm com palavras bonitas, mas te afastam da verdade. A gente deve ter comunhão, a gente deve procurar um lugar para aprender a palavra, ter comunhão com a palavra. Mas o limite desse lugar, o limite desse se reunir, é que isso esteja dentro da verdade, senão você se afaste, porque você vai ser contaminado com o ensino errado. E aí ele termina dando mais elogios, falando de mais companheiros, por exemplo, no 21, fala de outros companheiros, do 22, do 23, e aí ele termina ali, do 24 ao 27, vamos ler só os 24 para encerrar? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, a mesma graça que nos salvou, seja conosco. Então eu queria encerrar o estudo, quero fazer um encerramento aqui para a gente refletir algumas coisas. Primeiro, eu falei que eu vou tentar fazer a continuação e vou avisar vocês. Eu preciso de um pouco de tempo. Nós precisaríamos, para ir até Apocalipse, a gente precisaria de 30 lições, 30 datas, né? Porque são vários livros. Então, talvez divido em 2 blocos, para ficar mais fácil, porque épocas de dezembro, janeiro, essas épocas são mais difíceis, muita gente viaja. Época de julho é mais difícil também, eu sei. Então eu vou tentar preparar alguma coisa para agosto ou setembro, a gente ter uns 3 meses, fazer uma parte e depois terminar. Segunda coisa que eu queria falar para vocês, agradecer a atenção, me aguentarem esse tempo todo, tá? Agradecer o pessoal da Saborecia pelo cuidado, pelos lanches, né? Por ceder o lugar para a gente.